Paz seja convosco. Quero compartilhar um texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. E tomando o manto de Elias, que se lhe havia caído, golpeou as águas e disse: Onde está o Senhor de Elias? E quando golpeou as águas, também foram divididas para um e outro lado, e Eliseu atravessou. O que eu gostaria de compartilhar aqui nesse texto que nós lemos é algo que sempre mexeu muito com o meu coração, sempre movimentou muito o meu coração. E por algum tempo, parece que as coisas meio que se acomodaram dentro de mim, ficaram meio que estagnadas, mas hoje, com outro olhar, com um olhar mais atento dentro daquilo que Deus deseja e quer de nós, quer da minha vida, eu quero voltar a fazer essa pergunta que Eliseu fez. Eu quero voltar, mas não é uma pergunta em tom desafiador, ou em tom questionando com incredulidade, mas é com um tom de dizendo assim: onde está o Deus de Elias? Onde está as manifestações e o poder do grande e temível Deus? Onde está o Senhor que operou milagres e maravilhas no passado, o Deus do extraordinário, o Deus do impossível? Onde estão os seus grandes feitos? Os seus feitos ainda operam hoje. Os seus feitos ainda são realizados nesta terra, neste tempo, nesta hora, nestes dias, neste nosso modo de viver. O seu sobrenatural ainda envolve a terra, ainda envolve aqueles que creem. O seu sobrenatural ainda se manifesta. Eu creio que foi nesse tom que Eliseu, ele declarou essas palavras. Não num tom desafiador, não num tom de incredulidade, mas num tom de quem crê no Deus extraordinário, no Deus do impossível, e no Deus que opera maravilhas, e no Deus que estava confirmando ali, naquele instante, o ministério de Eliseu. É dessa forma que eu acredito. O Deus do impossível se manifestando na vida de Eliseu, quando ele faz aquela declaração: onde está esse Deus? Onde está? Ele está aqui. Sim, ele está aqui. O Deus de Elias, ele está aqui. O Deus dos sinais, o Deus dos prodígios, o Deus dos milagres, o Deus das maravilhas, o Deus do renovo, o Deus do poder, o Deus que derramou fogo dos céus. Esse Deus, ele está aqui e ele ainda opera hoje. Foi o que aconteceu ali no Rio Jordão. Num primeiro instante, quando anterior ao que acontece aqui, a esse momento de palavra de Eliseu, ele está seguindo Elias. Onde Elias vai, Elias está descendo de Gilgal, Elias passa por Betel, Elias passa por Jericó, Elias vem até o Jordão. Em todos esses momentos ele diz: fica aqui. Ele diz para Eliseu: fica aqui, porque eu vou para Betel. Fica aqui, que eu vou para Jericó. Fica aqui, que eu vou para o Jordão. E Eliseu sempre dá uma palavra: eu vou contigo. Eu não vou me afastar de ti, eu vou contigo. Eu vou estar contigo. Eu quero estar contigo. E essa atitude de Eliseu é que é interessante. Porque esse homem, ele quer estar onde o milagre está, ele quer estar onde os sinais acontecem, ele quer estar com quem está o poder de Deus e a sua manifestação. Ele quer estar junto, ele quer estar presenciando, ele quer estar vendo, ele quer estar vendo como Elias age. Como é o comportamento de Elias para aquelas manifestações? O que é diferente? Qual o diferencial na vida de Elias?
Qual é o diferencial que faz com que aqueles sinais, com que aqueles prodígios, que a manifestação de Deus ainda aconteça naqueles dias? Quando Eliseu faz essa declaração, Elias já subiu aos céus por cavalos de fogo, num carro de fogo. Eliseu já presenciou isso, já viu essa manifestação extraordinária, quer dizer, valeu a pena estar junto de Elias para presenciar mais um grande milagre. Ele esteve junto quando Elias, ele toca o manto, a sua capa no rio Jordão, e o rio se abre e eles podem passar. Só que agora Elias tem que fazer o contorno, tem que voltar. E para isso ele declara, ele pega o manto de Elias, a capa de Elias, e faz essa declaração: onde está o Deus de Elias? Onde está a manifestação dos céus? Onde está o poder de Deus? Sim, o poder de Deus está aqui. Sim, a glória de Deus está aqui. Sim, o grande poder do altos céus ainda se manifesta nesses dias. Na vida de pessoas comuns, as que amam a Deus, que servem ao Senhor, que seguem a sua palavra e que buscam o seu sobrenatural. Que buscam a ação do seu Espírito, que anelam por esse sobrenatural, que clamam por esse sobrenatural, porque é o sobrenatural que diferencia das coisas normais. É o sobrenatural que manifesta a glória de Deus. É o sobrenatural que demonstra o seu poder ainda hoje regendo sobre a terra, dominando sobre a terra. Sim, nós clamamos pelo sobrenatural de Deus. Sim, nós clamamos: onde está o Deus de Elias? Venha, Senhor, com teu poder, venha, Senhor, com tua glória uma vez mais sobre as nossas vidas, sobre aqueles que aguardam em ti, sobre aqueles que confiam na tua palavra, sobre aqueles que declaram, Senhor, que somente tu és Deus e tu és Senhor, e o Senhor operou no passado e o Senhor opera ainda hoje, nos nossos dias. Tu és o Deus de Elias, Senhor. Tu és o Deus das grandes manifestações, tu és o Deus do fogo, tu és o Deus do poder, tu és o Deus da glória, Senhor, que invade a terra e que transforma os corações, que compunge as nossas vidas e que nos faz um diferencial. Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus dos gloriosos feitos? Onde está o Deus dos milagres e prodígios, dos sinais que ouvimos falar do passado? Da cura de leprosos, da cura de paralíticos, de cegos. Onde está o Deus de Elias, que multiplica pães e peixes? Onde está o Deus de Elias que ressuscita mortos? Sim, isso ainda acontece nos nossos dias. O Deus de Elias, o Deus do sobrenatural ainda se manifesta para aqueles que creem e que creem sim no seu poder e na força do seu poder. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira, não é com coração incrédulo, não. Eliseu não estava com coração incrédulo. Eliseu estava seguindo um homem que vivia e se manifestava nos dons e no poder de Deus. Elias se movimentava no extraordinário dos céus. E Eliseu andava junto, por isso ele não queria se apartar de Elias. Porque como é bom e como é precioso nós estarmos juntos daquilo que acontece no sobrenatural, do poder de Deus sendo derramado sobre a face da terra, e as pessoas vendo que Deus está ali, que aquela operação não pode ser obra do acaso, aquela operação não pode ser uma mera coincidência, não, mas foi algo extraordinário realizado por alguém que não é natural. Onde está o Deus de Elias nos dias de hoje? Onde está o Deus de Elias? Quando nós precisamos dele, ele está aqui, ele existe.
Ele é poderoso para te livrar, Ele é poderoso para te salvar, Ele é poderoso para te curar. Às vezes eu vejo os vídeos, incansáveis vídeos, muitos vídeos sobre pessoas com doenças drásticas, com pessoas muitas vezes pedindo uma colaboração, pedindo uma ajuda, e são muitas pessoas com doenças raríssimas, com doenças que mutilam, trazem muitas dores. E nesse instante eu lembro, Deus, Tu és o Deus de Elias, Tu és o Deus Todo-Poderoso e Tu podes curar essas pessoas. Se elas se achegarem a Ti, Tu podes, Deus, Tu podes curá-las. Tu podes, Senhor, manifestar a Tua glória sobre a vida delas, porque Tu és o Deus de Elias. E Tu te manifestas, Senhor, no sobrenatural, no campo sobrenatural, não é no campo da lógica. Não é com explicação humana que isso acontece, mas quando se trata de sobrenatural é ilógico, é irreal para alguns, mas tão real para aqueles que creem no poder do Altíssimo. E para aqueles que creem que o mundo espiritual ele governa o mundo físico. As coisas que nós vemos hoje, elas vão se desfazer. E elas se desfazem a toda hora, a todo instante. Elas não duram, elas não são eternas. Mas o mundo espiritual é eterno. O mundo espiritual é eterno. E Deus governa através do mundo espiritual. E o mundo espiritual governa esse mundo natural, uma palavra dos céus. Uma palavra de Deus, e você é curado em nome de Jesus. Uma palavra dos céus, e é um milagre, chega na sua casa, a provisão chega na sua casa em nome de Jesus. Uma palavra dos céus, e as circunstâncias tudo mudam ao seu derredor. Uma palavra de fé dirigida à tua família, e as coisas mudam lá dentro. A paz chega e aquele rebuliço, aquela confusão é dissipada, porque o sobrenatural vai acontecer no momento que nós reivindicarmos a glória do eterno sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aquilo que nos preocupa, sobre aquilo que nos angustia, sobre aquilo que precisa de um milagre, porque algumas vezes é só um milagre, é só um milagre, é só um milagre, mas eu te digo em nome de Jesus, o Deus de Elias está aqui, e o Deus de Elias é especialista em fazer milagres. Creia nesse Deus, creia no poder do Altíssimo, creia no poder da manifestação do alto, porque vai se manifestar sobre a tua vida, vai se manifestar sobre a tua casa, vai se manifestar sobre o teu trabalho, vai se manifestar sobre doenças, em nome de Jesus. Assim eu creio, e eu quero, em nome de Jesus, te convidar a crer no Deus de Elias. Eu convido você a crer no Deus de Elias. Creia no Deus de Elias. Creia no Deus de Elias. Creia no Deus que abre o rio Jordão para que Eliseu possa passar enxuto. Ele possa voltar pelo seu caminho. Porque a glória de Deus mais uma vez se manifestou. Em nome de Jesus, creia. Eu quero orar juntamente com você. Eu quero decretar em nome de Jesus que o sobrenatural está chegando na tua casa. Que o sobrenatural está chegando na tua família, está chegando na tua saúde, está chegando nas tuas finanças. Eu quero decretar que o sobrenatural de Deus, ele vai se manifestar, o Deus de Elias vai se manifestar a teu favor. Pai, em o nome de Jesus, eu quero, Senhor, a partir desta palavra que foi falada, Senhor,
Ó Deus amado, eu sei que muitas vezes o que tu dizes para nós é para profetizarmos. Foi o que o Senhor falou para Ezequiel, profetiza, profetiza, foi o que o Senhor disse para Ezequiel. E eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a vida daquele que está ouvindo esta palavra nesta hora, neste instante. Deus, que o sobrenatural chegue na casa dele, que o sobrenatural, Senhor, se manifeste na família dele, Senhor, na sua saúde, nas suas finanças. Meu Deus, eu não sei em que área o sobrenatural precisa se manifestar, eu não sei em que área, Senhor, o Deus de Elias precisa se manifestar nessa casa, mas, Senhor, chega, Senhor, quebrando a regra do lógico, chega, Senhor, quebrando a regra do real. Oh, Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, todo paradigma, quebra toda a regra, Senhor, tudo aquilo que se diz absoluto, ó Deus, em o nome de Jesus seja quebrado e o teu sobrenatural se manifeste agora, se manifeste agora com poder e com autoridade sobre esta casa, em o nome de Jesus, Senhor. Eu declaro vida e vida em abundância para essas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que a tua manifestação chegue, em nome de Jesus, e que eles vejam o teu sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluias. Grande é o nosso Deus, maravilhoso, exaltado é o nosso Deus. Eu compartilhei essa palavra com você, querido, e se de alguma maneira ela abençoou a sua vida, ela te ajudou de alguma forma, e você deseja compartilhar com alguém, por favor, faça isso em nome de Jesus. Se você puder deixar um likezinho para nós agradecemos em nome de Jesus. E eu quero te dizer que o Deus dos milagres, Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele se manifesta, sim, Ele se manifesta. O Deus do sobrenatural. A espada do Senhor, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela vem tanto para o pregador, como vai para o ouvinte. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.